Oi, eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. Gente, o capítulo do dia 28 de janeiro pegou fogo. Teve golpe revelado, traição escancarada, despedida de partir o coração e até exame de DNA que pode mudar tudo. E não para por aí, viu? A Mércia tá mexendo os pauzinhos, a Viola tá cercada e uma Vi. Menina, você não tá pronta para esse resumão. Então já pega a pipoca, se ajeita aí e vem fofocar comigo, porque eu vou te contar tudo. O capítulo começa com o retorno do Molina. Ele chega e já joga na cara da Mércia que veio acompanhar de perto a fusão do resort com a empresa dele, porque achou tudo complicado demais para ela fazer sozinha. A Mércia, indignada, diz que não precisava, que ela dava conta, afinal, ajudou Mavi a se livrar do golpe. Mas o Molina responde que foi tudo em cima da hora e que ela quase pôs tudo a perder. A Mércia, surpresa, comenta que ainda não acredita que ele tá de volta e pergunta por que ele não avisou. E ele solta, pra não te dar tempo. Tá muito saidinha, desobediente, fazendo a revoltada. A Mércia se defende, dizendo que tava fazendo tudo certinho desde que ele forjou a própria morte e fugiu com o dinheiro da ex-mulher falecida. Mas o Molina tá bravo. Diz que ela saiu do combinado completamente, dando participação do resort pra Luma e ainda insistindo nesse casamento dela com o Mavi. A Mércia, indignada, pergunta como ele pode falar assim da própria filha. O Molina ri e solta: "Ah, para! Você é uma péssima atriz. O combinado era manter a Luma viva só pra tirar o dinheiro dela." A Mércia fica furiosa e avisa que não gosta quando ele fala assim da Luma, que a coitada nem sabe que o golpe foi muito maior porque ninguém faz ideia dos quadros que ele roubou. E aí vem um flashback. A Mércia numa sala luxuosa, vendo uma equipe retirando quadros valiosos da parede. A cena volta pra ela e o Molina. E ela solta que a Luma nem imagina que era herdeira daqueles quadros, que valem muito mais do que tudo que ela já teve. E completa: "Aliás, nada ficou com ela, porque foi um golpe atrás do outro." O Molina debocha: "Tá com pena? O plano sempre foi esse, tirar dela tudo que ela tem." E ainda diz que naquela época, o Mavi precisava estar por perto dela. E aí vem outro flashback, o dia em que o Molina contratou o Mavi. A cena volta pro presente, e o Molina diz que estava tudo indo bem, só que ele não contava com a Viola sendo um problema. Mais um flashback, o dia que o Mavi e a Viola chegaram na ilha do Molina e depois, quando o Molina armou para mandar o Mavi e a Luma juntos para São Paulo. De volta ao presente, a Mércia solta, e no fim tudo deu certo. Até a sua morte. E toma mais um flashback. O Molina colocando sangue falso na camisa, a Mércia preparando as balas de festim, depois abrindo o saco com o corpo dele para ele sair, e por fim, os dois colocando outro corpo roubado do IML no lugar. A cena volta para os dois no presente, comentando quantas pessoas eles subornaram para fazer esse plano dar certo. A Mércia ainda lembra do Mavi, que mandou mudar para fora do país porque achava que ele ia ficar com a Viola. Mas no fim o Mavi acabou casando com a Luma e roubando todo o dinheiro dela. O Molina elogia o Mavi, dizendo que ele conseguiu multiplicar o patrimônio, mas já avisa que a Viola e a Luma nunca deveriam ter voltado. A Mércia joga na cara dele que a culpa foi da obsessão do Mavi pela Viola, que acabou botando tudo a perder. O Molina dá aquele olhar maligno e diz que isso pode ser considerado uma traição. E a Mércia finge que não ouviu e elogia o casamento do Mavi com a Luma. No final da conversa, o Molina solta: "Chega de errar, eu vim pra assumir." E menina, que babada essa trama. Tô sem ar aqui. E vocês, o que acharam de tudo isso? Eu tô passada. Deixem aqui nos comentários. Bom, a cena muda pra Luma chegando na casa do Mavi e encontrando tudo quebrado. Ela já pergunta pro Mavi: "Passou um furacão por aqui?" E ele responde: "Sim, o furacão Mércia." Ele ainda debocha: "Veio acompanhar de perto o fundo do poço do seu princeso?" Mas a Luma responde que não, que ela nunca ia querer o mal dele, que veio ajudar. O Mavi se faz de coitado e diz que precisa de dinheiro, que tá arruinado. Mas a Luma joga na cara dele que ele teria ficado sem dinheiro se tivesse assinado o contrato. E ainda solta a bomba: viu a Viola junto com o Volney e a Meg.
Ela começou a investigar e tudo se encaixou. A Viola e o Volney estavam juntos para roubar o dinheiro do Mavi. E depois de contar tudo, a Luma simplesmente deixa o Mavi sozinho. E agora, meu princeso? O que você vai fazer? A cena muda para Viola contando tudo pro pai e pro Rhodes. Eles dizem que foi melhor assim e que a Luma já deve ter contado pro Mavi. Eles ainda pedem para ela parar com esse plano, mas a Viola tá determinada. Ela diz que depois do acidente, ela mudou e que agora vai colocar o Mavi na cadeia e tirar o Rudá de lá. E gente, olha só, aparece uma câmera escondida no circo. De quem será que é? A cena corta pro Volney contando pra Diana o que rolou na reunião. A Diana, espertíssima, já diz que sempre desconfiou que ele tinha algum trunfo contra o Mavi para conseguir crescer tanto na família e na empresa. O Volney diz que não tem nada contra a Mércia, mas que ele tá na mão dela. E aí vem um momento tenso. A Diana pede para ele se entregar, promete arrumar os melhores advogados. Mas o Volney se despede dela. E ela ainda pergunta, cadê o Volney divertido? Ele responde, esse morreu. E ela, no último apelo, diz, então vamos cuidar desse Volney de agora? Se entrega pra polícia. Mas ele fica em silêncio e sai de cena. Gente, que dó da Diana. Bom, a cena muda pra o Molina e a Mércia dentro de um iate. E nisso eles começam a flertar e se beijam. Ele promete tornar ela a esposa dele. Mas ela lembra que ele quase matou ela, deixando ela drogada numa banheira. E ele fala pra ela esquecer essa história, que agora eles estão juntos e venceram. Durante a conversa eles citam o Volney, e o Molina elogia dizendo que o Volney foi muito inteligente por toda a tramóia que ele criou com a Viola. Depois a Mércia diz que acha uma loucura ele ter voltado pro Brasil, e ele responde, eu não voltei pro Brasil, quem chegou no Brasil foi o Júlio Zaior, menina. Não sei falar esse sobrenome esquisito. A Mércia fica com medo e pergunta se eles precisam ir até o fim. Ele diz que sim, que eles precisam ir até o fim e que não é hora de ficar com dó de ninguém. Mesmo assim, a Mércia fica preocupada com o Mavi e a Luma, mas o Molina pede para ela esquecer os dois, pois eles nunca ligaram para ela. Ele ainda diz que ele e a Mércia são dois monstros e que se entendem, e que eles vão ter uma vida de reis na Suíça. Esses dois, viu? Tô cada vez mais passada. A cena muda pro restaurante, com a Luma conversando com a equipe, pedindo desculpas por ter dito que não ia mais trabalhar lá. E agora garantindo que está 100% comprometida com eles e com o sucesso do restaurante. Nisso, o Gael aparece pedindo permissão para dar uma saída, e ela autoriza. A cena muda, e o Gael aparece na casa da Fátima. Eles começam a conversar, e o Gael diz que o Robson contou para ele que ela tá grávida. A Fátima fica inconformada, e ele questiona por que ela não contou antes. Ela explica que era muito complicado, que agora vai ter que reestruturar a vida dela. O Gael promete que vai cuidar do bebê junto com ela. E os dois se beijam. A cena muda para a casa da Berta, que reuniu todo mundo para falar sobre o tipo sanguíneo do Tomás. O Tomás diz que ele e a avó tomaram uma decisão. Vão fazer o teste de DNA. A Isis fica em choque. A Berta diz que só o exame de DNA vai mostrar a verdade. E a Isis diz que é contra. Mas a Berta reforça que é um fato. Esse exame vai provar se o Tomás é filho dela com o Henrique. O Tomás confirma que quer saber a verdade, e a Isis tenta apelar pro emocional, dizendo que família é quem a gente ama e cuida. Mas o Tomás é firme e diz que a decisão já foi tomada e que eles só vão coletar as amostras pro exame. É Isis, a casa caiu, viu? A cena volta pro Gael e a Fátima, ainda conversando sobre ele ajudar a criar o filho dela. Ela diz que não quer dar essa responsabilidade para ele, que vai ser um sacrifício, mas ele garante que não tem sacrifício nenhum. Mesmo assim, ela fica receosa, e no final ele pede para ela pensar e beija ela. Que bonita a cena dos dois, viu? Depois, a cena muda pro Yarley conversando com a Bruna. O Hugo chega apresentando o Tomás e dizendo que ele vai começar a trabalhar junto com o Yarley na recepção do resort. O Yarley fica surpreso e ao mesmo tempo feliz de trabalhar com o Tomás.
Na casa do Daniel, a Michelle aparece com uma mala, e o Daniel fica desesperado, pedindo para ela ficar com ele. Ele diz que não está preparado para perder ela, e ela também diz que não está, mas que não pode mais continuar nessa situação. Ela afirma que não pode fazer isso com o Cristiano, que ele só tem a ela. O Daniel insiste, dizendo que ela está abrindo mão da vida dela. Mesmo assim, ela sai e agradece ele por tudo. Menina, que babado. Coitados. A cena muda para o Mavi conversando com o Iberê sobre a tal empresa que a Mércia comentou. O Mavi diz que a Mércia tá querendo deixar ele maluco, que não tem empresa nenhuma. Nisso, a Mércia chega na casa do Mavi com um celular e pede para ele assistir um vídeo. Menina, o vídeo é da Viola conversando com o pai sobre o golpe que ela queria dar no Mavi. Ele fica chocado ao ouvir as palavras da Viola. A Mércia diz que a Viola odeia ele e que ele teria perdido tudo se tivesse assinado o contrato. O Mavi pede pro Iberê sair e sozinho, ele começa a chorar de decepção. Que babado! Essa Mércia não dá ponto sem nó. A cena muda pro circo, com a Viola conversando com o pai e o Rhodes. Elas diz que precisa conversar com o Mavi, que ele não vai fazer nada contra ela. O Rhodes lembra que o Mavi já manteve ela em cativeiro, e a Viola responde que lembra e completa. Se ela não voltar, eles já sabem o que fazer. De volta ao restaurante, a Mércia conta pra Luma sobre o vídeo da Viola falando do golpe. A Luma questiona como ela conseguiu esse vídeo, e a Mércia diz que não importa, que ela dá o jeito dela. A Luma diz que parece que ela não agiu sozinha, que tem alguém junto com ela. A cena muda pra Viola indo ao encontro do Mavi. A Mércia vê e liga pro Molina, dizendo que tá tudo certo, como planejado. Na casa do Mavi, a Viola vê a empregada e agradece por ter cuidado dela tão bem no cativeiro. A Dulce responde que só estava cumprindo ordens, e a Viola irônica diz que ela cumpriu muito bem. Quando ela entra, o Mavi tá esperando. Ela pergunta se aconteceu algo, e ele diz que até que tá bom, considerando tudo. A Viola pergunta se já vieram colocar ele contra ela, se foi a Mércia. O Mavi ri e diz que incrivelmente ninguém veio falar mal dela. Então, ele a confronta e mostra um vídeo que quer que ela assista. Ele mostra a filmagem dela falando sobre o golpe. A Viola fica quieta. E ele pergunta: "Você me odeia tanto assim?" Nisso, ela responde: "Não vou descansar até que você pague por tudo que fez comigo." E diz que ele é a pessoa que ela mais odeia no mundo. Menina, que capítulo foi esse? Eu tô completamente passada. Agora quero saber de você, qual foi a maior bomba desse capítulo? Me conta aqui nos comentários que eu quero fofocar mais. Ah, e já sabe, né? Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem mais babado por aí. Um beijão da Chica e nos vemos no próximo resumão.